Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que todos vocês já ouviram essa expressão, achado não é roubado. E aí, será que essa expressão cola mesmo? Será que essa expressão é verdadeira? Vamos conferir aí no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, não custa nada pra você. Você pode clicar nesse botãozinho aí, pode ativar os sininhos de notificação se você quiser ser notificado das novidades. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí, ajude a gente a ganhar relevância dentro do algoritmo do YouTube. E se você quiser colaborar, você pode fazer um Pix, a chave vai estar aqui na descrição do vídeo, ou então você pode se tornar um membro do canal clicando aí no botãozinho seja membro do canal e colaborar mensalmente aí com valores que começam lá na casa dos R$ 2,99. Todo mundo sabe que nós temos um ordenamento jurídico bastante complexo, que se separa em direito penal, direito processual, direito público, direito privado, direito civil, enfim, existe uma série também de códigos, Código Civil, Código de Consumidor, Código Penal, Código de Processo Civil, Código Florestal, um monte de leis. Só que o que muita gente não sabe é que essas leis, elas nunca funcionam de forma autônoma. Está errado se você pensa que você não vai usar, por exemplo, um Código Civil em uma matéria de direito penal e vice-versa. Por quê? Porque o direito, ele é uno. O direito, ele é uma grande entidade, ele é uma coisa só, em que nós dividimos as legislações e os códigos em algumas atribuições apenas para facilitar o estudo e a aplicação mais prática. Se o Obi-Wan Kenobi fosse professor de direito e Luke Skywalker fosse seu aluno, provavelmente ele ensinaria a Luke Skywalker que desde a Constituição Federal até as leis municipais, há uma espécie de energia infinita criada por todas essas leis, que as cerca, as penetra e as mantém unidas. E um exemplo muito claro que a gente pode usar para ilustrar essa interdisciplinariedade das leis, a forma como essas leis se entrelaçam, é explicando esse ditado de hoje, porque esse ditado de hoje a gente vai precisar usar o Código Civil e o Código Penal. Tecnicamente falando, o ditado até está correto. Está correto porque achado não é roubado. Porque roubar, dentro do juridiquês, significa você adquirir alguma coisa, você subtrair alguma coisa de alguém mediante grave ameaça ou então mediante violência. É o assalto à mão armada, é você chegar a bater na pessoa e tomar um bem. E existem vários crimes contra os patrimônios, por exemplo, um deles é o furto. O furto é você subtrair na surdina ou então pegar e sair correndo, em que você não usa da violência nem da grave ameaça. Por exemplo, você entrar na casa de alguém, quando a casa tá vazia ou tá todo mundo dormindo, pegar as coisas e sair. Aí nós temos o furto. Nós temos o roubo, que é a violência, nós temos, por exemplo, a apropriação em débito, estelionato, nós temos uma série de crimes em que você pode subtrair, você pode pegar os bens das pessoas. Então, achado, tecnicamente, não é roubado. Bom, vamos lá, digamos que a pessoa roubou uma bolsa de alguém à mão armada, aí estava fugindo da polícia e jogou a bolsa para desbaratinar os policiais, sei lá, e depois alguém chega e acha essa bolsa, aí achado é roubado. Mas ainda que não se trate propriamente de roubo, nós temos uma outra série de crimes que protegem o nosso patrimônio e de repente você pode encaixar isso em algum outro tipo de crime. E é exatamente isso que acontece. Nós temos lá no artigo 169 do Código Penal o crime em que você se apropria de algo que veio parar ali na sua mão por erro ou então por uma força da natureza. Não é exatamente a mesma coisa, nós vamos explicar melhor, mas olha só, digamos que, por exemplo, o correio te entrega um produto que não é seu. Você recebe ele por erro e você se apropria dele, você não devolve ele para o dono. Então você está praticando esse crime lá do artigo 169, né? Porque você recebeu uma coisa com erro e se apropriou dela. Ou então por força da natureza, sei lá, digamos que teve uma chuva grande, aí teve uma enxurrada e a enxurrada trouxe um skate do seu vizinho. Você pegou esse skate, se apropriou dele e não devolveu esse skate pro proprietário. Então você também estaria incorrendo aqui nesse crime. Aqui nós estamos falando, o próprio artigo fala, obviamente, de coisas que vieram parar em seu poder por erro ou então por uma força maior, né? Um caso fortuito ou uma força da natureza. Só que esse artigo continua e ele tem um parágrafo único, né, que fala que vai incorrer na mesma pena e ele tem dois incisos. E o inciso segundo, ele fala basicamente isso. Aquele que encontrar uma coisa perdida e não restituir a seu dono, ou não restituir, se não souber quem é o dono, a uma autoridade, ele vai, né, pelo prazo ali de 15 dias, se eu não me engano, ele vai incorrer no mesmo crime de apropriação. Ou seja, achado não é roubado, mas achado pode ser sim o crime de apropriação. Tá, mas sempre que eu achar então alguma coisa jogada na rua, eu vou estar cometendo crime de apropriação? Aí nós vamos trazer a resposta coringa, a resposta mágica do direito, que é depende.
Lembra para vocês quando eu estava falando que o direito, que o ordenamento jurídico ele é uno? Então, nós temos uma legislação, além da penal, uma legislação civil que regula as relações entre os particulares. E no Código Civil, por exemplo, nós temos a conceituação de posse, de propriedade, como que as pessoas adquirem a posse ou a propriedade de determinados bens. Por exemplo, o Código Civil fala que você pode se tornar proprietário de alguma coisa comprando esse bem. Ou então, você pode se tornar também proprietário usucapindo um bem. E olha que interessante, o usucapião não é só para imóvel, você também pode usucapir coisas móveis. Você pode usucapir um carro, você pode usucapir um violão, você pode usucapir até aquele livro que você pegou emprestado do seu amigo e não devolveu, hein? Aliás, o usucapião é um tema tão legal que ainda vai ter vídeo aqui no canal sobre eles, aguardem, viu? Bom, lá no Código Civil, né, no artigo 1263, ele diz que quem se assenhorear de um bem sem dono pode se tornar também proprietário dele, desde que isso não seja defeso pela lei. O que isso quer dizer? Vamos traduzir aí do juridiquês. Você pode se tornar, então, proprietário de um bem que não possua dono se você simplesmente se apossar a tomar ele para si como proprietário, desde que isso não seja defeso pela lei, ou seja, não seja proibido. Defeso é a mesma coisa que proibido. Por exemplo, existem coisas que não têm dono e que são proibidas de você se apropriar? Sim, por exemplo, animais silvestres. Você não pode se apropriar de um animal ou de uma planta, por exemplo, exótica, porque a lei proíbe esse tipo de coisa. Agora, quando a lei fala de uma coisa sem dono, esse sem dono, você precisa tomar cuidado porque sem dono, ela traz duas hipóteses distintas. Ou a coisa foi abandonada, ou então a coisa nunca teve um dono antes, você vai ser o primeiro dono dela. Tá, e quando que uma coisa ela é abandonada? Quando que eu vou saber que uma coisa é abandonada? Às vezes você não vai ter como saber com certeza absoluta, mas algumas hipóteses te autorizam a compreender e a entender isso de uma forma muito clara. Por exemplo, eu tô andando na rua e encontro uma carteira com dinheiro dentro, tem documento, tem dinheiro. Aquilo foi abandonado na rua? Ou você acha mais provável que aquilo foi perdido? Tá? Então, você encontrando a carteira e o dinheiro, você tem o quê? O dever legal de restituir ao dono. Se você não conseguir encontrar o dono, você tem que levar até uma autoridade policial. Agora, se eu tô andando na calçada e do lado do lixo reciclável, por exemplo, de coleta de eletrônicos que está programado para um dia específico da semana, tem uma televisão na calçada. Essa televisão, você pode dizer que ela foi abandonada? Olha, com certeza, ela tá ali no lixo reciclável, talvez ela não esteja mais funcionando, enfim. Você consegue deduzir que aquele objeto, que aquele bem, ele foi abandonado, ele não tem mais um dono. E quando nós falamos de coisas que nunca foram propriedade antes, aí, por exemplo, nós podemos falar um animal, por exemplo, um gatinho. Tá? Se você encontra um gatinho na rua, um gatinho com coleira e tal, bonitinho, bem tratado, aquele animal que você encontrou, ele tá perdido ou ele não tem dono? Obviamente você vai deduzir que ele tá perdido, que ele possui um dono, tá bem cuidado, tem coleira e tal. No entanto, de repente você tá andando por um terreno e você vê sei lá, 2, 3 gatinhos que acabaram de nascer num terreno vazio ali, que podem ter sido abandonados ou podem ter nunca sido de alguém, né, porque acabaram de nascer e às vezes a gata que criou ali também não tinha dono, era uma gata de rua. Nesse caso, aquilo nunca teve dono. Então você pode adotar esses animais, você vai estar se apropriando dos animais. Eu sei que existem algumas questões meio delicadas que envolvem essa questão dos animais, e isso vai ser um vídeo muito interessante também pra gente falar se os animais são objeto ou são sujeitos de direito. Isso é uma coisa muito interessante, ainda vai ter um vídeo sobre isso, mas enfim, eu acho que vocês conseguiram entender a diferença, né, entre você encontrar um objeto que possui um dono, um objeto que claramente está perdido, e um objeto que às vezes não é de ninguém. Ou ele foi abandonado ou ele nunca teve um dono antes. Claro que muitas vezes você não vai ter certeza. E se você não tiver certeza, procure aí uma autoridade para você não incorrer em crime. Então, pessoal, essa história de que achado não é roubado não legitima a propriedade de ninguém, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, vocês deixem aí no comentário, perguntem, e se vocês tiverem sugestões e críticas e outras coisas aí, também comentem para ajudar o nosso canal aí a ganhar relevância, como eu já falei na abertura do vídeo. Vou ficando por aqui e um grande abraço a todos.